amém? Convido aqui o pastor Charley. O pastor Charley pregou ontem à noite aqui conosco. Irmã Karina pregou hoje de manhã. E esse jeitinho, o Charley é grandão assim como eu, né? Então, mas a Karina, esse jeitinho dela, jeitinho mineiro de falar, fala manso, né? Mas dá umas lapadas bíblicas assim na gente, que a gente sai sorrindo e sentindo dor assim, né? Jeito mineiro de falar, né? É uma exortação com pão de queijo. Aí fica mais gostoso, né, não? Jeito mineiro de ser. O Charley e Karine pastoreiam a Igreja Batista do Coração, em Belo Horizonte. Ele é psicólogo, acompanha pastores e oferece acompanhamento a pastores de todos os lugares do Brasil. É um amigo querido, já esteve outras vezes aqui em Marabá e tem nos abençoado com a sua amizade e com a sua presença entre nós nessa noite. Amém? Estenda suas mãos para cá, querido, em nome de Jesus. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela vida do teu servo. Agradecemos-te, Senhor, porque o Senhor o trouxe a este lugar com um propósito que o Senhor tem realizado. E nós queremos, ó Deus, te bendizer e te louvar pela vida dele, agradecendo ao Senhor pela instrumentalidade dele e da irmã Karina, ontem à noite e hoje pela manhã, assim como cremos será também agora. E nós, com as nossas mãos estendidas, como igreja, como corpo do Senhor, o abençoamos em nome de Jesus, para que através de seus lábios, através da sua boca, a palavra do Senhor, vinda dos céus, alcance o nosso coração. Seja, ó Deus, um agente de transformação nas nossas vidas como indivíduos, na nossa casa e na nossa igreja. Assim nós oramos ao Senhor, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, querido. Boa noite, meus queridos. Na Igreja do Coração só funciona na terceira vez. Boa noite. Boa noite. É uma honra, é um prazer muito grande estar com os irmãos, desfrutando da comunhão, do aprendizado aqui com os irmãos. A Marabá já mora no meu coração, eu já vim aqui algumas vezes. Tenho alguns amigos queridos por aqui, em que eu posso testemunhar que é um povo bem acolhedor, um povo bonito, um povo cheio de Deus. Essa é a realidade. O povo de Deus é cheio de Deus. E vocês, como Igreja PIB 32, já fazem parte da nossa história, da minha história e da história de Karina. Nós agradecemos pela acolhida, agradecemos por estar aqui esses dias com vocês. Tem sido dias de muita edificação para nós dois. Meus irmãos, antes da gente entrar propriamente na mensagem, na palavra, e eu quero te explicar um pouco que a nossa reflexão de hoje à noite ela vai ser permeada por testemunhos da minha própria vida. Eu vou falar um pouco de mim, para que você entenda a minha mensagem. Eu vou te falar a respeito um pouco da minha vida. Então, eu já quero começar dizendo para você que eu não nasci num lar cristão, não tive esse privilégio, essa bênção de ser apresentado na igreja, de ser chamado à frente, culto infantil. Não tive esse privilégio, não tive. Se eu pudesse voltar atrás no tempo, apertar um botãozinho e ter esse privilégio. Não tive, meus irmãos. Não tive também o privilégio de ser um adolescente na igreja. Não tive. Na minha adolescência eu passei no mundo. E parte da minha juventude também. Eu sou fruto de uma família disfuncional. De um pai bêbado, violento, que me espancou até os 15 anos de idade. De uma mãe omissa, que aguentou calada muita coisa, mas que foi conivente com muitas das situações complicadas da vida dele. Eu sou fruto de um lar típico infernal, onde os dois viviam brigando, e como mais velho, fui o para-raio de quase tudo. Quase todo tipo de frustração. Meu pai chegava bêbado em casa, se eu estivesse na frente eu apanhava, não sabia por quê. Nunca soube por quê, mas eu sempre fui espancado. Batia
E até os 15 anos de idade, quando toda aquela raiva, quando todo aquele ódio explodiram pela última vez, quando ele deu o último soco em mim. Eu estava no banheiro, ele fez uma ameaça, eu olhei para ele, ele me deu um soco. E naquele soco ali, Satanás se refastelou, se alegrou, porque naquele momento eu já tinha tamanho suficiente para revidar. E eu revidei. Parti para cima dele, e tinha uma faca em cima de uma pia na cozinha, onde eu comecei, eu nem vi, minha mãe que me conta essas coisas, porque eu fiquei cego, peguei essa faca e comecei a tentar esfaqueá-lo. Sim, você ouviu o pastor me apresentando, o pastor Charley, que abençoa a vida de pastores. Pastor Charley, que plantou a Igreja Batista no Coração lá alguns anos atrás. Pastor Charley, o homem de Deus, que já batizou muitos jovens universitários ali no Coração Eucarístico, que já fez muitos casamentos, que esse é o Charley em Cristo, transformado. Mas ele não nasceu assim. Ele nasceu na dor, no sofrimento, com uma família que eu não desejaria para nenhum de vocês ser gerado nessa família, numa estrutura ruim. Então, quando você olha para essa estrutura ruim, você pensa, não tem como. Não tem como. No direito, a gente estuda uma teoria chamada teoria dos frutos, para os advogados aí, né? Da árvore envenenada, né? Se a árvore está ruim, o fruto vai sair ruim também. Pau que nasce torto, carpinteiro de Nazaré endireita. É assim. Até que eu me encontrei com Cristo. E ao me encontrar com Cristo, meus irmãos, a transformação começou-se a operar, começou-se a trabalhar na minha vida. Vieram as primeiras decisões, vieram as primeiras lutas de carne contra o espírito, tinha que restabelecer relacionamento com meu pai, que eu já não conversava há 5 anos, e por aí vai. Não dá para entrar nessa parte toda não, porque essa é só a pontinha do iceberg, porque hoje eu vou te dar talvez 3 a 5% do sofrimento que me transformaram no homem e que formataram o casal, esse casal aqui. Começou assim a minha história. Começou com sofrimento, com dor. Não começou com a alegria de receber uma oração, com a alegria de ser erguido no templo. Não começou. Começou mal, muito mal. Então parece que quando as coisas começam mal, a gente pensa que pode ser tudo ruim. E nem sempre é assim. Principalmente quando você está em Cristo. E foi isso que aconteceu comigo. Foi isso que aconteceu comigo. Nós estamos falando de famílias protegidas. Eu não fui gerado em uma família protegida pela ação e pelo poder de Deus, em que tinha um sacerdote de lar e uma mulher sábia. Não fui. Essa não foi a minha realidade. Essa não foi o momento, esse não foi o privilégio que eu tive de ter. Então esse é o começo da minha história. A minha história não é a história que é contada hoje. Às vezes as pessoas olham e dizem, de onde vem? De onde vem essa força? De onde vem essa energia? De onde vem? Às vezes as pessoas que me conhecem mais próximo me perguntam. E eu digo, não começou assim. Começou totalmente diferente. Não começou espiritualmente saudável, bom. Voltou. Karina falou hoje pela manhã que mar calmo não faz bom marinheiro. Ostra feliz não produz pérola. A pérola precisa ser esfregada. Essa mensagem, ela vai perpassar um pouco, ela vai continuar, ela vai dar uma sequência no que Karina introduziu hoje, de manhã cedo, com a palavra que ela trouxe, meus irmãos. Porque nós ignoramos o sofrimento. E nós costumamos culpar o sofrimento pelos problemas. Ah, mas eu sou assim porque o meu pai foi assim. Ah, mas eu sou assim porque aconteceu isso comigo, meu marido foi assim, minha esposa foi assim, meu filho foi assim. Não precisa ser assim. Você sabe por quê? Porque nós somos famílias protegidas
pela soberania de Deus. Quem escreve as nossas histórias, a partir do momento que nós tomamos uma decisão por Jesus, é o próprio Deus. Não precisava ser da forma como a minha história estava sendo escrita. Não precisava ser. Cristo me encontra, e aí o porquê que eu dou tanto valor ao Evangelho, e o porquê que eu estou disposto a ir tão longe pelo Evangelho. Porque Cristo me encontra, Cristo me salva, Cristo me dá um novo propósito, Cristo me dá novos modelos, novos padrões, nova visão de mundo, novo ânimo. Cristo transforma a minha vida. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. E assim foi. No começo da minha juventude, encontrei-me com Cristo. E esse é o primeiro estágio do sofrimento. 2 décadas, praticamente 2 décadas de sofrimento no mundo, no pecado, no ódio, na raiva, nos traumas, nas situações em que não iria sair coisa boa nenhuma daquilo ali. Não ia sair, não ia ter alguém disposto a abençoar outras pessoas. Não ia ter alguém disposto a olhar para outras pessoas com um olhar de ternura. Era ódio, raiva e trauma acumulado até Cristo. E depois de Cristo, ele escreve uma nova história. E essa nova história me traz até você aqui hoje. Esse é o primeiro ato. Vamos encerrar o primeiro ato. Daqui a pouco eu vou falar para você o segundo ato do sofrimento, porque ele nunca acaba, meus irmãos. Não espere você que uma vez que você se converteu a Jesus, as coisas vão dar tudo certo. Você vai navegar só em mar calmo. Não vai. Entenda, o mestre nos alertou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Entendam, meus irmãos, que passar por sofrimentos é parte da vida cristã. Talvez o seu sofrimento na sua primeira estágio da vida tenha sido diferente. Talvez você tenha sido violentada, estuprada. Talvez você tenha sido molestado na sua primeira infância. Talvez você tenha passado fome. Cada pessoa vive um estágio diferente da outra, mas não precisa ser guiada por esse estágio, porque o sangue de Cristo transforma toda a nossa realidade. Mas mesmo transformando a nossa realidade, o sofrimento terreno, ele estará presente. E se você não tiver numa família protegida pela soberania divina, vai entender o sofrimento da forma errada. Alguns crentes entendem assim. A teologia da prosperidade, por exemplo, entendeu tudo errado. Tudo errado. Se você não está passando por sofrimento, é porque você não é abençoado por Deus. Pelo contrário, quando você está passando por sofrimentos, assim como Jó passou, se a sua família passa por sofrimentos, assim como Jó passou, se você perdeu entes queridos, assim como Jó perdeu, não quer dizer que você não está em comunhão com Deus, quer dizer que você existe, que você ainda não está no céu, porque o dia que você estiver onde nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano que tem lá, incorruptível, aí sim não haverá mais sofrimento. Mas todo sofrimento tem o seu propósito. E famílias protegidas pela soberania divina sabem do seu propósito. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam, meus irmãos. Todas. Toda a sua história de vida, todos os seus estágios, até o último dia em que você vai fechar os seus olhos, ou que você será chamado à glória, todas as coisas para um cristão vão cooperar para o bem. Para o bem, entenda. Hoje em dia, nós vivemos dias em que muitas famílias estão cansadas emocionalmente. Cansadas. Há casas que enfrentam crises terríveis, problemas
terríveis. Na igreja não dá para a gente perceber isso. Se você olhar para o lado, você vai ver alguém cantando, mas a igreja será arrebatada, né? Estamos de pé. Você vai ver essa pessoa. Mas quando essa pessoa sai daqui e retorna para o seu lar, aquilo que está acontecendo no seu lar não é perceptível no culto. Ela sabe o que ela está vivendo. Nós sabemos a nossa trajetória. Cada um de nós e Deus sabemos que há crises, há problemas, há conflitos. Filhos rebeldes, desobedientes, distantes, que dão trabalho para o pai. A mãe que gasta horas e horas de oração e parece que a oração não está funcionando porque o filho não se converte. E aí nós interpretamos teologicamente tudo errado. Esquecemos da soberania de Deus. Achamos que Deus está nos punindo. Famílias que passam por lutas silenciosas e no meio dessas crises e dessas lutas silenciosas surge a pergunta: será que Deus está cuidando da minha família? Será que Deus está cuidando da minha família? Será que Deus está cuidando da minha vida? Se eu voltar lá para a década de 80, o começo da década de 80, a pergunta que eu poderia fazer é: por quê? Por que esse cara chega bêbado todo dia e me bate? Será que Deus não me ama? Por que eu não fiz nada e ele tem que me espancar? Deus não me ama? Talvez a pergunta que essa criança faria era essa. Talvez você hoje, passando pela sua tribulação, pelo seu calvário familiar, você pode fazer a pergunta: Deus não está cuidando da minha família? A soberania de Deus vai responder essa pergunta, meus irmãos. Romanos 8, 28 é uma das maiores declarações bíblicas sobre soberania de Deus em meio às dores da vida. E estas dores são necessárias para formar quem você é. É o mesmo que alguém que contratou um personal trainer. Quem aqui é da educação física? Levanta a mão aí. Quem educação física? Quem aqui malha? Levanta a mão. Malha, né? Malha. Então você vai entender o que eu vou falar. Você vai lá e contrata um profissional de educação física para te orientar, um personal. E aí você fala para ele: eu quero perder peso, eu quero ganhar músculo. E aí o personal te passa uma série de exercícios. E tem uns exercícios que são muito difíceis de fazer, muito chatos. E aí você está fazendo e está doendo. O que o personal fala? Continua. Vai produzir resultado. Ah, mas não dá. Vai produzir resultado. Mas está doendo. Vai produzir resultado. O músculo só cresce quando você faz com que o músculo sofra. Você só perde peso se você realmente fechar sua boca e deixar de comer aquele docinho maravilhoso que você ama, aquele chocolate. Então, a dor da renúncia ou do sofrimento faz parte do processo. Mar calmo não faz bom marinheiro, ostra feliz não produz pérola. Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito, até mesmo as tempestades, até mesmo a dor. Paulo não escreve esse texto para pessoas vivendo em conforto. Ele escreve esse texto para crentes enfrentando sofrimento, famílias em sofrimento. E se eu perguntar aqui agora, seja sincero para mim, seja sincero, você não está passando por sofrimento nenhum? Ninguém vai levantar a mão, porque todos nós, nas nossas famílias, passamos mais hora, menos hora, por sofrimentos. Quando Paulo escreve a esses irmãos passando por sofrimento, ele escreve para você. Porque poucos versículos antes, aqui em Romanos 8, Paulo fala das aflições do tempo presente, no versículo 18. No versículo 22, ele fala do gemido da criação. Do versículo 23, ele fala do gemido dos crentes. E no versículo 28, esse versículo 28 nasce dentro da dor. Esse texto nos mostra que famílias protegidas não são famílias sem tempestades. São famílias sustentadas por Deus dentro da tempestade. E que Deus usa a tempestade para moldar,
forjar, transformar. A dor, meus irmãos, é o megafone de Deus. Já dizia C.S. Lewis. Eu pratico jiu-jitsu já há 15 anos. 10 lesões. Lesão no tornozelo, lesão no joelho, lesão no ombro, rompimento de ligamento, 2 costelas quebradas do lado da esquerda, 2 costelas quebradas do lado direito, os 2 ombros machucados. 15 anos. 15 anos de dor. E quem luta jiu-jitsu vai entender o que eu estou falando. E cada nova lesão, há uma ardente expectativa para ela curar logo, para a gente voltar para o tatame. E no tatame, a gente tem pessoas lesionadas que estão lá tentando lutar, mesmo lesionadas. E aí você pega a faixa preta. Depois de 10, 12, 15 anos. Você vai sendo forjado na dor, forjado no sofrimento. Quando você entra na faixa branca, você apanha de todo mundo. Quando você vai para a faixa azul, você apanha de quase todo mundo. Quando você vai para a faixa roxa, você acha que agora não. Agora, pastor, eu cheguei, faixa roxa, agora eu vou pegar os brancas. Não, aí vem um tanto de faixa marrom, de faixa preta, de faixa roxa, e te corta no couro. E aí você pega a faixa marrom e fala, agora eu sou marrom, é um pé para preta. É só mais um pulo, 4 graus. Vou chegar lá. Aí você apanha de todo mundo. Aí você chega na faixa preta. Ó, agora eu sou um faixa preta. E aí vem seu professor e te dobra. Igual dobra um papel assim, sabe? E te mostra que você não é nada. E aí você sai humilhado do tatame, mas consciente de que você está num processo de crescimento contínuo. Porque a dor está te ensinando. Assim são nossas vidas, meus irmãos. Todas as coisas cooperam. Famílias sustentadas pela presença de Deus, no meio daquelas tempestades, Deus usa a tempestade para ministrar, para ensinar, para moldar. É por isso que nunca vai parar de ter problemas. Esqueça isso. Alegria não é ausência de problemas. Alegria não é ausência de sofrimento. A alegria é presença de Deus. Mesmo em meio aos sofrimentos. Jesus dormia no barco enquanto a tempestade caía. Os apóstolos não entenderam quem estava com eles. Se desesperaram. Perderam a cabeça. E o mestre levanta meio impaciente e fala, vocês não entenderam quem está aqui. E aí Jesus, a tempestade se acalma. E os apóstolos, quem é este que até o mar e os ventos o obedecem? Quando Jesus está no barco, meus irmãos, todas as coisas cooperam para o bem. Isto é uma declaração de entendimento da soberania divina. Ainda que você tenha vindo de um lar disfuncional, ainda que você tenha vindo de um lar em que parecia que tudo tinha que ser errado, não tem que ser errado, não tem que estar errado. Deus pode endireitar as coisas e consertar as coisas. Por quê? Porque Deus continua no controle mesmo quando nós não entendemos o processo. E não entendemos mesmo o processo. Não queira entender todo o processo de dor, de sofrimento, de flagelo, de aflição. Não queira entender o porquê sua família às vezes funciona desse jeito ou porque as coisas não estão tão bem como deveriam. Mas entenda que Deus continua no controle. A declaração de Paulo diz que sabemos que todas as coisas cooperam. Paulo começa dizendo sabemos. Ele não fala de dúvida. Ele não fala, talvez Deus esteja. Não. Nós temos convicção. Nós sabemos que todas as coisas. Todas aqui, meus irmãos, a palavra todas, panta, não compreende exceção. Por exemplo, em Minas Gerais nós temos uma grande rivalidade entre Cruzeiro e Atlético. Se eu perguntar num culto assim, quem aqui é cruzeirense? Vai levantar metade. Quem aqui é atleticano? Vai levantar metade. Sempre vai ser assim. Mas em alguns ambientes tem maioria de atleticano, outros ambientes tem maioria de cruzeirense. Aí eu posso dizer assim, aqui todo mundo é atleticano. Tem 2 cruzeirenses. Mas eu falei que todo mundo era. Então o português, ele às vezes permite essa hipérbole, esse exagero, né? Todo mundo é cristão. Não é. Aqui não, meus irmãos. Aqui não permite exagero de introduzir todos sem ser.
Quando fala panta, todos, é todos mesmo. Quer seja coisas boas, quer seja coisas ruins. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E essa noite, eu quero que você entenda que todas as coisas ruins que acontecem com sua família, no seu contexto, da sua estrutura de família de origem, no seu contexto de estrutura de família que você vive hoje, que você constituiu, todas as coisas cooperam. E Paulo não deixa dúvida, porque a segurança do cristão não está nas circunstâncias, ela está no caráter soberano de Deus. Deus é soberano. Há momentos em que a família não entende o que está acontecendo. Não entende mesmo. Você não vai entender. Você não vai ver saída. Você não consegue explicar essa dor. Mas mesmo quando nós não entendemos o processo, Deus continua governando o processo. Deus continua soberano. Deus continua vendo todas as coisas. Jó, meus irmãos, todo aquele processo que nós lemos de Jó. Os apóstolos, o apóstolo Paulo, um homem que deixa a sua vida, que ia para um rumo e vai para outra. E essa vida aqui com Cristo, parece que deu tudo errado para Paulo. Parece que Paulo foi o maior fracassado. Cristo, meus irmãos, Cristo, a caminhada de Jesus de ser perseguido, humilhado, crucificado, parece que deu tudo errado. O olhar humano para aquela cruz, com aquele homem sangrando ali, morrendo no meio de dois ladrões, parece que deu tudo errado. Mas Deus tem poder para reverter todas as histórias que parecem estar erradas. Porque todas as coisas, até mesmo as histórias que parecem estar erradas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo vai dizer isso. Ele não diz que todas as coisas boas, ele diz que todas as coisas, isso inclui lágrimas, perdas, enfermidades, crises, decepções, processos difíceis. José entendeu bem isso. José entendeu, José do Egito. Olha só que família de origem terrível, olha só que sofrimento. Pensa, meu irmão, os inimigos eram dentro da própria casa dele, queriam destruir José, mas Deus estava construindo um governador. Deus estava preparando um futuro, permitindo que aquela ostra fosse, esfregada na areia, para que ela se tornasse uma pérola. Ali dentro tivesse uma pérola. Permitiu que aquele marinheiro tivesse sacolejando no mar da tempestade, para que ele se tornasse um exímio marinheiro. Há dores que parecem sem sentido no presente, mas Deus continua trabalhando silenciosamente. Famílias protegidas aprendem a confiar, mesmo quando não compreendem. Talvez esse momento agora você esteja passando por isso. Quando a gente olha para uma família, nós vemos às vezes, meus irmãos, o exterior. Nós não conseguimos ver as lutas dessa família. Você não consegue ver, você consegue ver as suas. Você não consegue ver as tempestades que aquela família passa. Você acha que aquela força que aquele casal, que aquela família tem, ou até mesmo aquela aparente vitória, se dá de forma tranquila. Mas nunca é assim, meus irmãos. Todos nós passamos por lutas terríveis para chegar até onde nós chegamos. O pastor me apresentou ontem aqui, leu o meu currículo. Os pastores de Marabá, quando me apresentam, falam a meu respeito e tem um carinho e uma consideração muito grande comigo. Hoje pela manhã o pastor apresentou a irmã apresentou Karina e leu o currículo dela, e cheio de elogios, e parece que é isso aí, parece que foi sempre assim, parece que esse é o momento em que você está executando a sua função no mundo, o seu papel no mundo, em que Deus te preparou durante 50 anos, parece que foi sempre assim. Pastor Marcos deve ter tomado até um susto quando eu falei que deu uma facada no meu pai com 15 anos. Nunca tinha ouvido isso. Deve ter até assustado. Hã? Pastor Charlie? Percebam como que o processo leva você para um ponto, mas nós não podemos ignorar o processo, imaginar que Deus nos abandona no processo. Eu falei para os irmãos do primeiro estágio de sofrimento, que foi a família de origem. Agora eu vou entrar num segundo estágio de sofrimento, que é a minha família agora. O ano é 2006. Karina e eu estávamos completando 3 anos de casado. Orei muito tempo para que Deus me trouxesse uma mulher virtuosa. Meus irmãos, eu sou bilionário.
Eu sou trilionário. Eu encontrei a mulher de Provérbios 31. Eu tenho ao meu lado aquela mulher que Deus, através do profeta, da mãe do rei Lemuel, que a mãe descreveu ali. Karina é uma bênção na minha vida. Uma mulher de Deus, virtuosa, agrega muito à minha vida. Traz muito da presença de Deus para a minha vida. E nós tínhamos casado, e um dos meus maiores sonhos era ter filhos. É óbvio, todo homem quer ter filhos. Todo homem quer deixar um legado, todo homem quer exercer a paternidade. E nós não estávamos conseguindo. Né? Estávamos praticando, pastor, mas não estávamos conseguindo. Nós estávamos conseguindo e faz exame, está tudo bem, está tudo certo, mas não consegue. Né? Às vezes o pessoal acha que engravidar é fácil. Não? Quando você é casado, não é tão fácil assim. Agora, se você está namorando, olha, cuidado. Só de pensar no pecado, cuidado. Fuja do pecado. Mas se você está casado, as coisas ficam um pouco mais difíceis e tal. Até que chegou um momento, parece próximo ali ao ano de 2006, ano de 2005, se não me engano, Karina sai do banheiro com aquele papelzinho, com aquele filetinho na mão, com 2 tracinhos, meus irmãos. 2 tracinhos no filetinho. Aí ela sai, ofegante, e me mostra o papelzinho assim. Aí eu olhei, meio sem entender o que essa mulher está fazendo. Ela saiu do banheiro agora. Será que ela fez cocô, xixi? O que foi? O que está acontecendo? E aí ela me mostra o papelzinho. E minha perna, na hora que eu vejo o papelzinho com 2 tracinhos ali, minha perna faz assim, ó. Eu estou grávida. Meus irmãos, você não faz... Olha, irmão, era fim de semana. Ia ter batismos na igreja. Então, não deu tempo da gente fazer a confirmação no laboratório, tirar o sangue e tal. E eu não podia falar, porque vai que aquilo ali é um falso positivo, né? Você fala, depois deu falso positivo, o negócio não é, esse teste de farmácia ele não é tão preciso. Resumindo, fizemos os batismos no sábado, no domingo nós fizemos um culto e eu preparei uma mensagem, engravidando dos sonhos de Deus. E preguei com alegria. E a nossa igreja é uma igreja pequena, é uma congregação bem pequena. Ela sofre um efeito sazonal, porque ela é uma igreja num bairro onde tem uma universidade que quase todo mundo do bairro é da universidade. Então as pessoas chegam para a nossa igreja, depois vão embora, vai embora, acaba o curso, vai embora. E assim, um pessoal muito amável, que estava conosco e que estava orando por nós. E que quando, no final do culto, eu cheguei e falei, olha, Karina está grávida. Meus irmãos, até parecia uma igreja do Repleplé, até parecia um anel pentecostal, daquelas mais, sabe? Lembrei da minha avó assembleana. A galera, uma vibração, todo mundo vibrando junto conosco. E foi assim. Vibramos juntos e oramos e agradecemos a Deus. E aí, quando chegou ao 7º mês de gravidez, o olhar daquele médico na tela cortou meu coração. Um ultrassom revelou um problema. Corremos na médica, Deus nos dando força para aquela notícia. E a notícia era que o nosso filho faleceria em 3 dias, na barriga da Karina mesmo, porque ele já estava com um negócio chamado diástole zero no cordão umbilical. Não estava se alimentando, não estava conseguindo se alimentar. E na época, esses 3 dias se transformaram em 34 dias, com muita correria, com muito hospital aqui, ali e tal, não sei o quê, até que chega o dia em que a gente tem que fazer um parto de urgência. Esse parto é feito. O Tiago passa por mim como um vulcão, assim, como um furacão. E aí os médicos todos em cima dele, aquele tanto de médico, e ele vai para a UTI e fica na UTI. Fica na UTI por 1 semana. E um dia o meu telefone toca.
Enquanto isso, eu mudei para a UTI. Toda hora que eu podia estar, eu estava lá. Eu estava orando, e eu estava cantando, e eu estava pedindo que Deus o abençoasse. E eu li a Bíblia para ele, e eu dizia, vai sair dessa, filhão, fica firme aí. E eu tinha certeza que Deus ia fazer a minha vontade. Mas um dia, um dia que eu voltei para casa, Karina já tinha tido alta. Meu telefone tocou. Era 9 da noite. 10 de maio. Hoje. 10 de maio de 2006. Meu telefone toca. Do outro lado, a médica me dá uma notícia muito ruim. Seu filho faleceu. Eu desliguei o telefone. Não processei nada que ela falou. Saí e fiquei parado. Depois eu voltei no telefone. Liguei para o telefone que tinha me ligado e disse, olha, você falou comigo agora, me perdoa, só queria que você repetisse, porque eu não sei o que aconteceu com a minha cabeça, eu não consegui entender. Você pode me repetir, por favor, tudo que você me falou agora? E aí a médica diz, pai, seu filho faleceu, Tiago faleceu. Você precisa vir aqui para resolver a papelada, providenciar enterro e essas coisas. Eu fui até o quarto. Meus irmãos, eu nunca vou esquecer. Eu já ouvi esse grito 2 vezes, que é um grito de uma mãe que você acaba de dar notícia para ela que o filho dela faleceu. Eu chamei Karina. Nós nos assentamos na cama que ela estava e eu orei ao Senhor agradecendo, porque Deus estava recebendo o Tiago naquele momento. E Karina deu um grito. E depois nós cantamos, meu melhor a ti eu darei, pois dono de nada sou. Não importa o amanhã. Cantamos essa música adorando o Senhor, agradecendo o Senhor. E aquela dor daquele pastor que sonhava que Deus iria fazer a vontade dele e que aquilo ia fluir, aquele navio da família iria estar navegando num rio tranquilo, ia dar tudo certo. Não deu, meus irmãos. Não deu certo. Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. O maior bem que Deus produz, meus irmãos, é nos tornar mais parecidos com Cristo. Eu passarei mais tempo com o Tiago do que longe dele. Deus nos transforma através das nossas dores. Deus nos mostra a sua boa, perfeita e agradável vontade através dos nossos sofrimentos. Quando Paulo fala que cooperam para o bem, meus irmãos, o bem aqui não é vida fácil. O versículo seguinte vai explicar, porque os que dantes conheceu também predestinou para serem feitos conforme a imagem do seu filho. Esse é o propósito, esse é o bem. O bem não é acontecer do jeito que eu esperava, o bem não é acontecer tudo o que eu quero, o bem é me transformar à imagem e semelhança de Cristo. Esse é o bem. O bem não é o conforto, o bem não é o que eu quero, o maior bem é a transformação espiritual. É Deus tornar você em quem você não esperava ser nunca, pela sua história difícil de vida. E às vezes Deus usa assim, meus irmãos, crises, dores, perdas, quebrantamentos para amadurecer você, para amadurecer sua família, para restaurar relacionamentos, para produzir dependência espiritual, para aproximar a casa de Deus, para aproximar você da casa de Deus, para você entender que existe um plano maior. Porque no mundo tereis, e as aflições também servem para o seu bem. Há famílias, meus irmãos, que só voltam para o altar depois de uma crise. Há filhos que precisam sofrer a consequência para entender. Há pais
que precisam de sentir uma dor, de um câncer às vezes, de um sofrimento, para entender, para compreender, e ainda que seja aquele sofrimento, Deus usa aquilo no processo da vida. Há casamentos que só são restaurados depois de um quebrantamento. Famílias protegidas não são famílias sem luta, são famílias transformadas pela luta. E Jó entendeu muito bem isso. Antes eu conhecia só de ouvir falar, agora, face a face, meus olhos te veem. Foi assim com Jó. Essa forma foi com Jó. O tempo passou, meus irmãos. Karina e eu adotamos 2 crianças com muitos problemas, que não nos deram sossego nem um mês, até hoje. Quando você olha para nós 2, você imagina, que casal abençoado, mas você não tem um pingo de noção do limite que essas 2 crianças nos levam. Um deles tem uma lesão cerebral, tem síndrome alcoólica fetal, tem problemas cognitivos graves e tem problemas de discernimento moral grave. Faz tratamento psiquiátrico, etc. O outro tem TOD e traços de psicopatia. Imagina você conviver 18, 19 anos, você dormir com a Suzanne von Richthofen no quarto do lado. É assim que Karina e eu dormimos há 18 anos. 18 anos. 18 anos imaginando. Se o remédio não fizer efeito, se esse menino levantar agora à noite, pegar uma faca na cozinha, ele pode me esfaquear. Quantas vezes isso não passou pela minha cabeça? Isso é sofrimento. Quer você coma, beba, quer você faça qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Presença de Deus é o diferencial em tudo. O ano é 2022. A gente está no meio de uma pandemia. A gente está terminando a pandemia. Alguns de nós perderam entes queridos. Perdemos amigos queridos. Né? Eu mandei mensagens para amigos queridos que eu soube que estavam. E esses amigos não me responderam. Inclusive, tenho mensagens aqui. A última mensagem que eu enviei e o meu amigo não recebeu, uma mensagem que eu enviei para Minon, por exemplo, que era o jovem que liderava e presidia a Juventude Batista Brasileira, está aqui até hoje. Várias mensagens que eles não ouviram, não deu tempo. Mensagens para saber como eles estavam, Muitos de nós passamos por isso, perdemos amigos queridos. E no meio de toda essa turbulência, toda essa situação, eu estou voltando de uma igreja em Vespasiano, que é na Grande Belo Horizonte. Tinha pregado nessa igreja de um pastor amado, querido. Estou retornando dessa igreja e eu percebo, através do espelho, que tinha um negócio esquisito aqui no meu pescoço, uma bolinha aqui no meu pescoço. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Chegando em casa, mostro para a Karina, mostro para alguns irmãos, mostro assim, tal. Resumindo toda a história, um câncer no sistema linfático. Esse é o diagnóstico. Por quê? Por que não, meus irmãos? Para quê? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E isso é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Por que ele nasceu cego? Para a glória de Deus. Por que nós passamos por sofrimentos, meus irmãos? Para a glória de Deus. Deus proveu o tratamento. Deus proveu as pessoas certas. Deus proveu o milagre. E você está ouvindo uma pessoa que completou o seu 4º ano de remissão completa da doença. E que está indo para o seu último ano, que é quando o médico dá alta e fala que você está curado. Pela fé eu já sei que eu fui curado. Por que não? Para quê? Para quê? O sofrimento faz parte. Então, quando você vê a imagem, quando você vê a pessoa abençoando outras pessoas, quando você vê filhos sendo abençoados por esta pessoa,
é porque essa pessoa não teve um pai, às vezes, que o abençoasse. Quando você vê pessoas desfrutando de uma bênção que é a vida daquela pessoa, é porque talvez Deus trabalhou naquela história, permitindo que aquela pessoa passasse por sofrimento, e às vezes você ignora o seu sofrimento como se não fosse um processo divino, como se Deus não estivesse lapidando o diamante, como se Deus não estivesse fundindo o ouro, fundindo o ferro ali. Sabe? É assim com as nossas vidas quando passamos por sofrimentos. Porque a segurança da família está no propósito soberano de Deus, não nos problemas. Os problemas acontecerão, os problemas continuam acontecendo agora, neste momento. Karina e eu passamos por problemas. Devido às situações complexas que nós lidamos com a dinâmica dos meninos, nós temos um alto nível de cortisol no nosso organismo, que a gente tenta de alguma forma abstrair, mas não tem jeito, isso é fisiológico. E Karina acabou de ser diagnosticada também com uma doença bem séria. Para quê, meus irmãos? Por que não? Para quê? Para a glória de Deus. Para a glória de Deus, porque Deus se manifesta em todas as coisas, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Essa promessa pertence aos que amam a Deus, aos que vivem para Deus, aos que pertencem a Jesus, porque Jesus declarou que se nós o amássemos, nós guardaríamos os seus mandamentos. Famílias protegidas são famílias que colocam Deus no centro de tudo, preservam o altar, valorizam a presença de Deus, vivem em obediência, mesmo quando as dores e as dificuldades da vida vêm, porque sabem que a história continua sendo escrita pela soberania divina. Paulo encerra o verso falando do propósito soberano de Deus. Nossa segurança, meus irmãos, não está no dinheiro, não está nas coisas estarem estáveis. Nossa segurança não está na força emocional ou mesmo nos recursos humanos, no que os nossos olhos veem. Nossa segurança está no Deus Todo-Poderoso, Criador e sustentador de todas as coisas. Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Talvez nesse momento aqui existam famílias, dizendo que parece que tudo saiu do controle, parece que está tudo, sabe? Notícia ruim, problemas, doenças. Talvez existam famílias aqui dizendo, olha, não tem jeito. Mas eu queria te lembrar o que está escrito em Romanos 8, 28. E o que Romanos 8, 28 nos lembra? Nada foge ao controle de Deus. A tempestade pode estar pesada, se Jesus está no barco, nada foge ao controle de Deus. Quando tudo parece confuso para nós, Deus continua no controle de todas as coisas. Então entenda que Romanos 8, 28 não é um texto sobre a ausência de sofrimento. É um texto sobre soberania de Deus em meio ao sofrimento. Paulo vai te ensinar que Deus continua trabalhando. Paulo vai te ensinar que Deus continua governando, sustentando e continua transformando a dor em crescimento espiritual, em progresso. A história continua sendo escrita. Famílias protegidas não são famílias perfeitas. Famílias protegidas são sustentadas pela graça e pela soberania divina. Essa é a realidade do texto. Porque a história continua sendo escrita, mesmo que você esteja passando pelo pior da sua vida hoje. Mesmo que o diagnóstico, mesmo que a situação seja pior. A história continua sendo escrita. Deus continua agindo no tempo. Um cara trabalhava, um servo, ele trabalhava para um rei. E ele tinha várias funções naquele reino, dentre eles ficar limpando ali o saguão do rei, do rei. E o rei passava de vez em quando e via ele ali limpando. E esse servo tinha um lema de vida. O lema é: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados do seu propósito. E ele condensava esse versículo, porque ele era um servo de Deus, em uma expressão, em uma frase: tudo o que Deus faz é muito bom. Você repete comigo isso? Tudo o que Deus faz é muito bom. E aí o rei passava, via o servo trabalhando, cumprimentava o servo, e o servo: tudo que Deus faz é muito bom.
E esse servo era um cara super alto astral, o rei gostava muito dele. E aí o rei gostava de caçar. E um belo dia o rei chamou esse servo para caçar junto com ele. E aí o rei saía caçando, mirava, apertava, atirava, errava. O que o servo falava? Tudo o que Deus faz é muito bom. Aí o rei ficava inquieto. O rei olhava para você e falou: "Uai, eu mirei, errei, e você falou que não, só se acertar." Não, meu rei. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Até errar. Até quando o Senhor erra, todas as coisas estão sob a soberania divina. Tudo que Deus faz é muito bom. Aí o rei acertava, tudo que Deus faz é muito bom. Aí o rei errava, tudo que Deus faz é muito bom. Veio uma ave de rapina, uma ave dessas com a garra muito perigosa, e foi lá e deu uma bicada na mão do rei. Eu vou colocar esse dedo aqui, tá? Porque se eu colocar esse dedo aqui, vocês vão me... Né? É esse, ó, esse dedo aqui, tá? Esse, não é esse não, esse. Aí veio na mão e bicou o dedo do rei e arrancou fora. Quando a ave arrancou o dedo do rei, o que o servo falou? O quê? O rei ficou irado, bravo. Aí o rei falou: "Vou te lançar na prisão." Chamou os soldados, mandou prender no pior calabouço, lá embaixo, sujo, úmido. Os soldados vieram, lançaram o servo lá, trancaram a porta. Na hora que o soldado trancou a porta, o que o servo falou? O soldado olhou, é um fanático religioso. Virou as costas e foi embora. O rei ficou bom do dedo, o dedo ficou curado. E o rei saiu para caçar de novo, dessa vez saiu para caçar sozinho. E quando o rei estava caçando, ele se perdeu na floresta, meus irmãos. Ele se perdeu na floresta, ficou de noite, ele não conseguiu voltar mais, e ele viu um ponto de luz lá longe, e ele pensou: ali é o meu castelo, e foi em direção ao ponto de luz, e foi em direção àquela fogueira. Quando ele chegou, não era o reino dele, era uma tribo de índios canibais. Os índios levantaram as mãos, comemoraram, a janta chegou. Pegaram o rei, botaram na panela, amarraram, botaram no panelão, e iam preparar o rei para a janta. Meus irmãos, aquela tribo tinha um costume. Antes de preparar o alimento, o pajé tinha que vir fazer o ritual para abençoar a caça, para abençoar a comida. E quando o pajé está fazendo o seu ritual ali, ele percebe que o rei não tem um dedo. E ele dá um pulo para trás e grita: "Carne amaldiçoada. Se comermos dessa carne, morreremos. Libertem esse gordinho," que o rei era rechonchudo. "Libertem esse gordinho." E aí, quando os índios libertam o rei sai correndo, ó, gritando o quê? O rei entendeu. Todas as coisas cooperam. Ele saiu gritando, feliz. Aquele dedo que ele havia perdido, agora estava salvando a vida dele. E ele pediu o soldado, quando ele chegou no reino dele, para chamar o servo, soltar o servo. O soldado foi lá, na hora que o soldado abriu o portão, e destrancou e abriu, o que o servo falou? "Vamos lá." Levou no rei. Chegou no rei, o rei perguntou: "Como é que você sabia? Como é que você sabia?" O servo disse: "Meu rei, eu não sabia que tudo isso aconteceria dessa forma. Eu não sabia que os sofrimentos de antes iam gerar bênçãos agora. Eu não sabia. Mas eu sabia de uma coisa: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados ao seu propósito." Presta bem atenção nisso. Se eu não tivesse glorificado a Deus naquele momento que o Senhor perdeu o dedo, o Senhor não teria me prendido. E se eu não tivesse preso, eu estaria com o Senhor na caça. E eu tenho 10 dedos. Percebem, meus irmãos, como nós não entendemos o que vai acontecer no futuro e que quando algo ruim acontece, nós imaginamos que a nossa vida para ali naquela página.
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, porque tudo o que Deus faz é muito bom. Talvez aqui, para concluir, meus irmãos, talvez aqui, nessa noite, existam famílias que estão cansadas, pais que estão cansados, filhos cansados, famílias em sofrimento, filhos em sofrimento, esposas desanimadas, vivendo crises silenciosas, com problemas. Mas Deus quer te dizer hoje que Ele continua trabalhando, que Ele continua agindo, mesmo quando você não entende, mesmo quando você não consegue explicar. Deus está cuidando da sua casa. Deus quer que você viva na totalidade a realidade de Romanos 8, 28. Então eu quero fazer um desafio para o seu coração. Agora, nesse momento, feche o seu olho, curve a sua cabeça. E eu quero fazer um desafio pessoal agora para você. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que você está vivendo nesse momento. Mas eu sei que você precisa de Jesus. Se você não tem um compromisso com Jesus ainda, é preciso tomar essa decisão e firmar esse compromisso hoje. Se você já tem Jesus no seu coração e está passando por todas essas situações em que você está imaginando que o seu problema realmente é o problema, em que as situações que você está vivendo não tem jeito, é preciso fazer uma oração agora. Faça essa oração, uma oração de compromisso, pedindo ao Senhor que venha produzir em você a mesma perseverança e resiliência de entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Talvez você esteja agora, nesse momento, passando por algum problema. Eu queria orar por você. Então, silenciosamente, em oração, mas silenciosamente, eu queria convidar você para orar comigo aqui à frente. Talvez você precisa de oração pela sua família. Talvez você tenha que tomar uma decisão de passar pelo vale e compreender que realmente o que está acontecendo agora, Deus continua. Então eu queria te convidar a sair do seu lugar mesmo, se levantar silenciosamente em oração, e nós vamos orar juntos. Orar por sua família, orar pela sua casa. Que Deus te abençoe, meu irmão. Venha, vamos orar juntos, que Deus te abençoe. Pode vir aqui à frente, nós vamos orar todos juntos aqui. Continue em oração, cabeças baixas, olhos fechados. Se você precisa de oração pela sua família, se você está tomando uma decisão por Cristo, nós vamos orar juntos agora nesse momento, pedindo ao Senhor. Continue em oração, estamos num momento de oração e de ação do Espírito Santo em cada realidade individual. Continue em oração, continue pedindo ao Senhor que venha firmar no seu coração realmente o compromisso, firmar no seu coração o pacto dele. Ore ao Senhor, decida pelo Senhor. Se você quer fazer um compromisso com Jesus, faça esse compromisso agora na sua oração. Se você precisa que a sua família realmente receba a bênção de ter um pai transformado, uma mãe transformada, um filho transformado, ore agora com esse compromisso. Se você talvez está passando por alguma dor, algum sofrimento, e está interpretando esse sofrimento como algo errado, que Deus está tirando a bênção dele da sua vida, e você quer enxergar ele corretamente, hoje é o momento de entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, até esse sofrimento, até essa dor que você está passando. Eu vou te dar mais 10 segundos para a gente fazer o nosso clamor pelas famílias aqui. Vamos orar, meus irmãos. Pai, em nome de Jesus, teus servos se colocam de pé diante do Senhor. Alguns deles, possivelmente fazendo uma entrega pessoal ao Senhor. Alguns deles, fazendo um compromisso com o Senhor. Sela este nome com teu Espírito Santo.
entra nesta vida. Assim como o Senhor, em algum momento lá atrás, entrou na minha vida e reorganizou, redirecionou, endireitou a minha vida para outro caminho. Que esta vida seja realmente endireitada. Que nova criatura surja a partir desta decisão. Alguns dos meus irmãos que estão aqui à frente estão passando por tribulações pesadas, tempestades, Deus. E esse teu servo, essa tua serva se coloca aqui à frente como um sinal de que quer fazer um compromisso com o Senhor para viver na prática. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito, porque tudo o que o Senhor faz é muito bom. Que essa vida possa refletir a tua graça. Que este sofrimento não impeça a manifestação do teu Espírito. Pelo contrário, que esse sofrimento produza perseverança, produza esperança, produza um testemunho que impacte outras pessoas e que leve a tua palavra onde quer que esta pessoa esteja de contato. Que esta dor de agora possa produzir salvação amanhã. Que essa tempestade de agora possa produzir cura na vida de outras pessoas amanhã. Que isso que parece uma maldição, porque dói, porque é ruim, porque ninguém quer passar por dor, que isso sirva de bênção para as próximas gerações. Que esta família seja abençoada por esta decisão. Que esta família seja abençoada por esta oração, por esse pacto de compromisso. Que as setas inflamadas do diabo caiam por terra e que esta família seja blindada pelo Senhor. E que ainda que o sofrimento, que ainda que a dor não cesse, que o Senhor fortaleça o teu servo e a tua serva para aguentá-la, dando glórias ao teu santo nome, entendendo que tudo o que o Senhor faz é muito bom. Que essa seja a realidade dessas famílias aqui representadas, para a tua honra, para a tua glória, cumprindo os propósitos do Senhor para a nossa geração. E que quando chegarmos na glória celestial, possamos ouvir: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, sabendo que demos glória também no meio dos sofrimentos. Que assim seja com a vida de cada um de nós aqui, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Deus te abençoe, Deus seja com você. E não permita que o diabo venha tirar de você a convicção e a certeza daquilo que o Senhor colocou no seu coração hoje. Que essa seja a sua realidade como cristão.